Aí, pessoal, muito bem! Você está aqui comigo, está concluindo esse mini curso para a ETE. Ainda hoje estarei postando o restante dos vídeos, tá certo? Então vem aqui comigo na tela. Hoje a aula é sobre polígonos e aí estamos concluindo. Faltam só mais 2 vídeos para que a gente conclua esse mini curso. Então você não pode deixar de assistir todos os vídeos. Faz parte aí do programa e é importante ir para essa avaliação sabendo, é claro, desses conteúdos. Polígonos agora na tela. Vamos nessa. Pessoal, polígonos. Poli quer dizer vários, gonos quer dizer ângulos. Polígonos é uma figura geométrica plana, limitada, por segmentos de reta chamados lados. Mas eu ainda resumo um pouco ainda essa própria definição que coloquei. Eu sempre digo que polígonos é uma figura geométrica que tem vários ângulos e, consequentemente, vários lados. E aqui eu coloquei alguns polígonos. Um polígono aqui chamado de triângulo e um outro aqui chamado de pentágono. Por quê? Cada nome dos polígonos estão associados ao seu número de lados. E número de lados aqui a gente vai chamar de N, tá? N, daqui a pouco vocês vão ver, é número de lados, tá? Então, esse polígono aqui, ele não é regular. O que é ser um polígono regular? É porque todos os lados do polígono são iguais. Esse daqui, ó, ele tem lados diferentes. Então, eu não trabalho muito com polígonos dessa forma agora, mostrando a vocês algumas propriedades importantes. Eu vou trabalhar com polígono regular, beleza? Porque os lados são iguais e os ângulos, essa parte de dentro aqui, ó, os ângulos internos também são congruentes. Vamos ver aqui a classificação desses polígonos. Observe que eu botei todos os polígonos aqui regulares, tá certo? Então, dependendo do número de lados, ele vai receber um nome. Então, se ele tem 3 lados, o nome dele é um triângulo. Olha ele aqui, ó, triângulo, todos os lados iguais. Se é um triângulo de todos os lados iguais, isso, ele é chamado de triângulo equilátero. Aqui, ó, 5 lados, pentágono, aquela figura que eu coloquei agora há pouco, tá vendo, ó? Todos os lados iguais, obrigatoriamente os ângulos internos também. 8 lados, octógono. Cadê ele, professor? O polígono de 8 lados, ele aqui. Eneágono. E assim vai, tá? 12 lados, dodecágono. Ele tá aqui, ó. 12 lados. Beleza, pessoal? Então, dependendo do número de lados, eu tenho aqui o seu nome. Isso é importante saber para que a gente faça alguns cálculos. Como é uma revisão, eu não vou demonstrar nenhuma dessas fórmulas, só vou dizer o que significa cada termo. Por exemplo, essa primeira fórmula é a soma dos ângulos internos de um polígono. Por exemplo, se eu quisesse somar todos os ângulos internos de um triângulo, eu uso essa fórmula. SI, soma dos ângulos internos, é 180 vezes o número de lados do polígono menos 2. O número de lados, pessoal, é representado aqui por N, tá certo? N é o número de lados do polígono. O ângulo interno, como é que se calcula? É uma razão, é uma divisão. Entre quem e quem? A soma dos internos, que é tudo isso, ó, 180 vezes N menos 2, dividido pelo número de lados do polígono. Então, se eu fizer essa divisão, eu encontro o ângulo interno, o ângulo de dentro do polígono. O cálculo do número de diagonais, para saber a quantidade de diagonais, como é que eu faço? Eu faço o número de lados vezes o número de lados menos 3, multiplico os dois resultados e divido por 2. É claro que eu vou mostrar, né, pessoal? Cada fórmula dessa eu coloquei uma questãozinha para a gente fazer, tá bom? Então aqui, ó, ângulo central, como é que eu faço para calcular o ângulo central de um polígono? Tanto o ângulo central quanto o ângulo externo se calcula do mesmo jeito, tá vendo? Ó? 360 dividido por N, tá? E a soma dos ângulos externos. Todos os ângulos externos, se eu quiser saber,
somar todos eles. É a mais fácil de todas. É 360, não divide por ninguém. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360. E uma outra muito importante e relevante para vocês é que se eu somar um ângulo externo de um polígono com o seu ângulo interno, eu vou encontrar 180 graus. Beleza? 180 graus. É só uma revisão, coloquei as fórmulas, mas eu vou pedir a você uma coisa agora, e é muito importante também para o canal Matemática é Bom Demais, que está atingindo aí pessoas dos 4 cantos de Pernambuco. Eu estou muito alegre, pessoal. Eu tenho contato com muita gente agora através desses vídeos. Eu pediria uma coisa só a você. É claro que você vai continuar assistindo a aula, mas deixe seu like aqui, pessoal. O seu comentário, diga de onde você é, eu quero saber, é muito importante para mim isso. Eu quero saber de onde você é, na sua presença, dizendo estou aqui, professor, firme e forte. Diga de onde você é, tá certo? Para a gente ficar sabendo aí essa relevância desses vídeos e também aprimorar alguns projetos que a gente está pensando para você, tá bom? A gente vai continuar servindo vocês aí com alguns vídeos importantes de matemática, beleza? Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Se você ainda não faz parte desse grupo, dessa família que está sendo formada aí, Matemática é Bom Demais, e também nos acompanhe nas redes sociais. @professor Eduardo Luiz é o meu Instagram. Vai lá também, eu sempre coloco algo relevante para a sua vida relacionada à matemática, pode ter certeza. Mas agora, vamos exercitar? Vamos fazer os exercícios? Vamos nessa? Fazer aqui os exercícios para a gente desenvolver, não é, essas fórmulas que a gente aprendeu agora. Veja, uma questão do IFPE. Em determinado ano, as moedas de 25 centavos tinham, numa de suas faces, um polígono regular. Percebeu? Por isso eu disse que enfatizar o polígono regular. Com 7 lados. Quantos lados? 7. O que é esse 7? É o N na fórmula, tá? Vai ser o N. Aí ele continua dizendo, ó, como se pode ver na figura 4. A figura 4 está aqui e é essa figura que ela está apontando como polígono regular, que eu tracejei aqui, tá vendo? Ó? É uma figura, desculpa, de 7 lados. Quanto vale a soma dos ângulos internos desse polígono? Ele quer saber a soma de todos os ângulos internos, a soma desses valores aqui, ó. A soma dos ângulos internos desse polígono. Então, é claro que eu vou precisar conhecer quanto vale esses valores, né? Esse ângulo interno. Mas eu não preciso saber cada ângulo interno. Sabe o que é que eu faço? Eu pego a fórmula da soma dos ângulos internos de qualquer polígono, que é essa daqui. E aí eu venho e repito, ó, SI, que é a soma dos internos que eu quero descobrir, vai ser 180 vezes o N. O N é o número de lados. Nessa figura, 7 lados. Menos 2. Aí eu venho, ó, ver que coisa simples. SI é 180 vezes 7 menos 2 dá quanto? 5. E agora eu multiplico 180 vezes 5, que dá 18 vezes 5 acrescentado de um zero. E vai ser 900. Então, 900 graus é a soma de todos os ângulos internos. Não precisa saber um ângulo interno. Falou soma, eu somei todos os ângulos através da fórmula. SI é igual a 900, letra B. Beleza, pessoal? Vamos ver a questão 2. A questão 2 fala o seguinte, ó. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular. Percebam que ele aponta o polígono, né? No caso aqui, é um hexágono regular. Um trapézio retângulo e um quadrado, certo? Um hexágono, tá aqui. Um trapézio, que é da família dos quadriláteros, e um quadrado, como mostra a figura abaixo.
Quanto mede o ângulo alfa? Esse ângulo alfa aqui mede quanto? Indicado nessa figura. Primeiro, eu vou precisar descobrir alguns ângulos. Vou destacar eles aqui. Eu vou precisar saber quanto vale esse ângulo aqui, que eu estou tracejando de vermelho, que é um ângulo interno. É um ângulo interno. Quanto vale esse outro aqui, que eu vou tracejar de azul? Eu preciso saber. E quanto vale esse outro aqui, que eu vou destacar ele de amarelo? Eu tenho que saber quem ele é. Beleza? Para no final eu encontrar o meu alfa. Por quê? Se você perceber, o alfa que está branquinho aqui. O alfa que está branquinho. O azul, o vermelho e o amarelo dá um giro completo, não é? E quanto é um ângulo de um giro? E isso é 360 graus. Então, nesse caso, meu primeiro objetivo é encontrar o ângulo vermelhinho. Como é que eu vou fazer? É um ângulo interno. Então, eu vou calcular o ângulo interno através da fórmula 180 vezes n menos 2 dividido pelo número de lados. Observe que eu estou olhando a figura que é um hexágono. Se é um hexágono, o meu n aqui, o meu n no hexágono é 6, não é? Porque hexa, lembra? Hexa, 6 lados. Então, se eu quero fazer isso, eu venho aqui, ó, deixa eu trocar a cor da caneta, que fica mais visível quando é vermelha. O ângulo interno vai ser 180 vezes o meu n, que é 6 do hexágono, menos 2, dividido pelo número de lados, que é o meu n é 6. Aí eu faço a substituição e encontro o valor numérico da expressão algébrica. Tem um vídeo aí, né? Valor numérico da expressão algébrica. 180 vezes 6 menos 2, 4, dividido por 6. 180 vezes 4 dá 720, dividido por 6 dá 120, não é? 120 graus. Beleza? 120. Ou seja, o ângulo vermelhinho vale 120. Olha, o ângulo azul, pessoal, o ângulo azul, ele é fácil de ser identificado. Por quê? Eu estou trabalhando com um quadrado. Você já sabe, um quadrado, ele tem aqui o seu ângulo interno igual a 90 graus. Então não precisa nem calcular nada, já está aqui essa informação. O retângulo também, ó, aqui é 90, aqui é 90. O que eu vou precisar saber para encontrar o amarelo é esse ângulo aqui de fora. Imagine que esse ângulo de fora, que é chamado de ângulo externo, certo? Ângulo externo. Ele é um ângulo externo relacionado ao hexágono. Ele é um ângulo externo relacionado ao hexágono. Então, se ele é um ângulo externo relacionado ao hexágono, eu tenho uma fórmula para ele, o ângulo externo. Como é que se calcula o ângulo externo, professor? Olha ele aqui, ó. Vamos calcular ele? Vamos calcular, deixa eu dividir assim para ficar legal a distribuição. Então, o que é que eu vou fazer? Calcular o meu ângulo externo, que é 360, dividido pelo número de lados. Quantos lados eu tenho ali no hexágono? Isso, 6. Aí eu divido, né? Eu divido aqui, ó. Eu divido 360 dividido por 6, ângulo externo. 360 dividido por 6, que vai dar 60 graus. É ou não é? 60 graus. 360 dividido por 6 dá 60 graus. Logo, eu encontro o amarelo. Porque, vê, se essa parte aqui vale 60, e o somatório dos 4 ângulos dá igual a 360, aí eu faço 180, porque 90 mais 90 dá 180, certo? E está faltando 180 para 360. Se aqui é 60, o amarelo vai ser quanto? Isso, minha gente, 120, tá? O ângulo amarelo é 120. Aí agora eu vou concluir a questão. Como é que eu vou fazer a conclusão dessa questão? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o alfa, ele vai ser o somatório de 120 mais 120 mais 90, que vai ser igual a 360.
Então, 120 mais 120 dá 240. 240 mais 90 dá 330. Então, meu alfa mais 330 é igual a 360, que é o giro, né? É uma volta aqui, ó, uma volta, 360. Alfa mais 90 mais 120 mais 120 dá igual a 360. Eu só coloquei aqui a expressão. Quem é meu alfa? O meu alfa vai ser 360 tirando 330, que vai ser igual a 30 graus. Então, esse é o meu alfa. Beleza? É assim mesmo, mas a ideia você conseguiu entender, eu tenho certeza. Beleza? Compreendeu. Então, vamos para a questão 3. A questão 3 diz assim: Renata construiu todas as diagonais de um octógono regular. Perceba que ele falou de regular, todos os lados são iguais. O número de diagonais presentes. Minha gente, a quantidade de diagonais de um polígono qualquer, ele é calculado assim, ó. N, que é o número de lados desse polígono, vezes o número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2. Professor, me mostre aí na prática como é que funciona. Beleza. Quantidade de diagonais. Aí eu boto aqui, D. Igual. Número de lados. Aí eu conto a quantidade de lados que tem aqui. Como é um octógono, ele tem 8 lados. Ou seja, meu N é igual a 8. Aí eu faço a substituição. 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Então, a quantidade de diagonais será 8 dividido por 2, pessoal, dá 4, é ou não é? E 8 menos 3 dá 5. 4 vezes 5, 20. Então, a quantidade de diagonais de um octógono é igual a 20. Muito fácil. Questão 4. O pentágono representado abaixo é, olha, regular. Todos os lados são iguais e os ângulos internos também são congruentes. O valor do ângulo X, ele quer saber. Olha o que é esse ângulo X. Esse ângulo X é um ângulo que está fora do pentágono. Então, ele é um ângulo, isso, é externo. Se ele é um ângulo externo, basta eu fazer o quê? Dividir 360 pelo número de lados. Quantos lados eu tenho aí? 5. Aí eu divido 360 por 5, que eu vou encontrar 72 graus. Então, o valor de x é igual a 72 graus. O valor de x é igual a 72. Qual é a alternativa? Letra C. Ok, pessoal? A questão 5 diz o seguinte. Em um jogo de adivinhações, foi dada a seguinte dica. Polígono regular cuja soma dos ângulos internos é igual a 540. O que foi que ele disse? Ele disse que o SI é igual a 540. Ele está falando da soma dos ângulos internos. Por isso, eu pego logo essa fórmula aqui, ó. A soma dos ângulos internos. E é um tipo de questão que pode acontecer. Nem sempre ele vai te dar logo o número de lados. Ele pode te dar quem é a outra incógnita para você descobrir o número de lados. Como essa questão. O SI que ele falou é 540. Eu coloco aqui, ó, 540 graus. 180. Número de lados que eu quero descobrir quem é, menos 2. Aí o que é que eu faço aqui? Veja. Esse 180 ele está multiplicando. Eu posso fazer multiplicação distributiva ou eu posso fazer um pouquinho mais rápido, pensando assim, ó. Se ele está multiplicando aqui, eu venho para cá com ele dividindo. E aqui eu repito o n menos 2. 540 dividido por 180 dá 3. Como eu quero saber o número de lados, vê só. Aqui está menos 2. Quando for para lá, vai mais. Aí vai ficar 3 mais 2, igual ao que sobrou, que é o n. Logo, eu posso afirmar que esse n é igual a 5. Se ele tem 5 lados, como é o nome dele? Pentágono. Se ele tem 5, pentágono, letra B. Letra B.
Beleza, pessoal? Deixe seu like, tá certo? Vai nos ajudar. Pessoal, eu vou deixar aqui os outros vídeos, vou tentar fazer ainda hoje, né? Vou deixar aqui para que vocês também assistam, que são outros 2 vídeos que estão faltando para a gente concluir e amarrar bem aí essa nossa revisão, tá bom? Beleza? Espero estar sendo útil para você. Espero que você também agradeça, deixando seu like, deixando seu comentário, tá certo? Sobre as aulas, sobre tudo que está acontecendo, beleza? É uma preparação curta, mas não deixa de ser, e vai dar tudo certo, você vai ver. Até mais, pessoal. Até a próxima, se Deus permitir. Vamos nessa.